Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bora? Bora! Estamos aí mais um encontro com você que está em casa, que está ouvindo nós no Spotify. Quem vos fala aqui é o Alê. E aqui é o Fagner, beleza? Fagnerzão aí, estamos com a gente. Hoje estamos com um convidado ilustre, o Rafael, tá aqui com a gente. Pode falar oi. Olá. O Lu, que é o coprodutor aqui da Funk, qual é? Funk Duck. Funk Duck. E galerinha, estamos com uns temas muito bacanas aí pra vocês. Porém, eu gostaria de só fazer uma ressalva pra você que vai escutar o Spotify daqui 1 ano, 2 anos, sei lá quantos anos, pra falar a respeito do meu coração. Decidiu falar agora, nesse momento, sobre a guerra que está acontecendo. Não tenho acompanhado, mas eu sei que aconteceu algo. E porque eu sou muito envolvido, eu passo mal, cara. Eu sou muito ansioso por essas coisas, eu não gosto. Mas que você está em casa. Hoje estamos no dia 26/2 de 2022. Não sei quando você vai ouvir, mas aconteceu uma guerra. Aconteceu uma guerra que você possa rezar para as suas famílias, para as pessoas que não tem nada a ver com isso, que está sofrendo lá do outro lado do continente. Né, Fagnerzão? Exatamente, cara. E essa guerra, de certa forma, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, ó. Quase que eu já derrubei o microfone. Aí, olha o patrimônio. Normal. Tem tudo a ver, guerra nesse momento, Rússia invadindo a Ucrânia. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar, só que a gente vai falar bem lá atrás primeiro, até para que a nossa ideia com essa sequência que a gente está fazendo desde o último episódio, que é uma sequência para mostrar como a maldade age no mundo e como Deus também age no mundo. Sim. Então esse é um ponto importante, porque às vezes parece, cara, dá uma sensação de que Deus não age no mundo. Deus está lá no espaço dele, está lá no céu, seja lá onde isso for, e, cara, e as coisas vão acontecendo aqui no mundo, e parece que ele vai só pescando as pessoas, né? É como se você se sentisse sozinho, né, no caso, é isso, né? Como se cara, não existe Deus, né? Exatamente, e às vezes, isso é muito importante, cara, porque parece que Deus não age na história, e ele é um Deus que age na história. E vamos voltar para onde, tio? A gente sempre começa do começo, porque isso é importante de entendermos. Ele é um Deus que age na história. E ele agia e continua agindo. Não para. Por que isso é importante da gente até pensar? Porque muitas vezes, e aí quando a gente fala sobre tradição, os protestantes falam muito sobre sola escritura. Então, só o que só vale é o que está na Bíblia e tudo mais, e não a tradição que está por trás dela. Só que a gente tem que entender que Jesus vai dizer que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Sim. Se Jesus é a cabeça, Paulo vai falar sobre isso, né? Se Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo, ou seja, nós todos, Paulo vai dizer, né? Todos somos membros de um mesmo corpo. É isso que Paulo vai falar. Se todos somos membros de um mesmo corpo, isso quer dizer que, mesmo após a ascensão de Jesus, quando ele foi para o céu, ele deixou a sua igreja, ou seja, o seu corpo continuou agindo. E não há, como Paulo disse, não há corpo sem a cabeça, e não há cabeça sem o corpo. Então, se o corpo de Jesus continuou agindo, esse corpo continuou agindo. Olha lá os cachorros. Chegou mais um convidado aí pra gente, a Gaia. Mais uma convidada especial, só que a gente não fala cachorrês. A gente não fala cachorrês? Não fala. É igual como é que era? O Procurando Nemo. Você não fala certo. Você não fala baleiês? Eu não sei, não consigo. Baleiês. Baleiês? Você não fala baleiês? Não, isso aí é macaco? Não, isso aí é louro. Louro? Louro José. Tá louco, louro. Não sabe nada, hein? Nosso finado José. Vamos lá, então, voltando aqui. Vamos pro começo, então. Vamos ver como é que Deus agia na humanidade, tá? E como é que Deus age na humanidade desde o início dos tempos. Deus age na humanidade desde o início dos tempos. Porque o que eu estava dizendo aqui se Deus age na humanidade desde o início dos tempos, e na plenitude dos tempos, Jesus, feito homem na terra, e depois ascendendo ao céu, continuou sendo a cabeça deste corpo místico,
sendo que esse corpo místico é a igreja, logo Deus continuou agindo na história. Tipo, agregando mais algumas coisas? Ou As coisas que foram as coisas que foram acontecendo na história, elas tem sempre a intervenção de Deus. E como nós falamos no episódio anterior, tem também a intervenção do demônio. Ele não some da nossa vida, né? Não tem jeito, não né? Some. Vai embora, Não some. até. Então, bora começar? Só aproveitando uma coisinha, nosso Lombardi hoje não se encontra conosco. Verdade, ele Alex. o Alex, ele está tocando na missa, né? Missa de aniversário. De aniversário de 40 paróquia. anos da comunidade. A paróquia em si, acho que vai fazer 10 anos, né, Lu? Vai fazer 10 anos, mas na comunidade já tem 40 anos. Parabéns aí à paróquia São Pedro e São Paulo de Carapicuíba, né? E qual a aproveitando. Qual é a comunidade? São Pedro e São Paulo também. Isso. E o pároco, o padre Carlos Eduardo. Um grande abraço pra ti aí, amado padre. Bora. Vamos que vamos, então. Começando. Começa do início? Sempre. A gente vai ver o seguinte, vamos entender, vamos lá no Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 24, não vamos ler tudo que a gente já leu várias vezes, aqui a gente tem a queda. Então nós temos Adão e Eva no paraíso, tendo amizade com Deus, sendo amigos de Deus, são seduzidos pela serpente. Quando a serpente diz assim, vós não morrereis. Ela está falando sobre a condenação que Eva disse para ela, que Deus havia colocado, que se Adão e Eva comessem o fruto, sim, eles morreriam. Então a serpente está dizendo, não, vós não morrereis. Versículo 5, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão e serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Essa sedução, fruto de uma inveja, o pai da mentira, o demônio, o invejoso, ele introduz a inveja nos nossos pais, em Adão e Eva, e a partir dali, invejosos, os nossos pais começam a pecar. Pecaram, este é o pecado original, e a gente tem a condenação de Deus. Deus vai os expulsar do Jardim do Éden. E a gente já falou isso várias vezes por um motivo simples. Não dá para um ser pecaminoso estar em comunhão com Deus que não tem pecado. Seria uma coisa mais ou menos assim, essa pessoa é um óleo e Deus é a água, não vai misturar. Então a partir da hora que Adão e Eva deixaram a maldade se desenvolver neles, como essa maldade existia em Lúcifer, simplesmente não dava mais para conviver caminhando com Deus, né? Porque eles caminhavam com Deus aqui, né? Tamanha a amizade, caminhavam com Deus. Mas o que a gente tem de muito interessante no Gênesis capítulo 3, no versículo 21... Tio, agora eu tenho uma pergunta aí que vai te deixar agora... Pergunte. Que me vem na cabeça agora, depois de 14 episódios. Pergunte. Hoje nós, pecadores, chegamos no padre e se confessamos. Olha, padre, assim, assim, assado. Aí o padre absorve o seu pecado, ou não. Ou fala assim, seguinte, irmão. Você vai rezar 300 Ave Maria aí, mas tem que fazer. Se Adão e Eva, ou a Eva naquela época, já que o Cristo Jesus estava ali presente, o Deus Pai Todo-Poderoso, falasse assim, meu Deus, me perdoe, eu preciso, um exemplo, me confessar contigo, foi um erro, eu pequei, eu errei. Poderia ter havido uma, não, beleza, mas não faz isso de novo não, entendeu? Um exemplo. Poderia ter acontecido isso naquela época, ou não, pronto, acabou, tá fora do Éden. Foi o que aconteceu literalmente. Poderia no futuro do pretérito, né? Assim, poderia. Por que poderia? Poderia se os sacramentos já tivessem sido instituídos. Os sacramentos não tinham. Pra você que tem essa dúvida aí na cabeça agora, quem introduz os sacramentos é o Jesus. Então, o sacramento da penitência... Veio lá... Cara, tá aqui... Como a gente tá em algum momento da história do passado, que a gente não sabe qual, mas estamos chutando para lá de 5.000 anos antes de Cristo, para lá de 5.000 antes de Cristo, estamos longe de Jesus na Terra. Jesus na Terra vai introduzir os sacramentos. Entendi. Sem os sacramentos, se existisse, né? Vamos dizer assim, se Jesus já... É que você falou assim, é que como você está usando a Trindade. Pai. Isso, a Trindade. Você usou a Trindade, você disse, porque como Jesus está aqui em comunhão com o Pai, e de fato Jesus está em comunhão com o Pai, Adão e Eva não poderia ter se confessado, poderia se Jesus já tivesse colocado o sacramento. Mas não havia sacramento algum inserido ainda. Nenhum Perguntas sacramento. Que te falo Mesmo porque, cara, os sacramentos são para a nossa salvação. Adão e Eva aqui não precisavam ser salvos ainda. Entendi. Porque nem condenados estavam.
Foi se condenaram a partir depois. daquele momento. Logo, o remédio veio depois. Toma. O remédio veio depois. Hadouken. O que é legal é o seguinte aqui. No versículo 21, mesmo Deus tendo colocado a pena para Adão e Eva, a gente percebe a misericórdia desde o início. Olha aqui, ó. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de pele e os vestiu. E o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. Depois o Senhor Deus expulsou-os do jardim do Éden. Mas, por que essa preocupação em Senhor Deus fez para Adão e Eva umas vestes de pele? Por que Deus se preocupou em fazer uma roupa? Olha o tamanho do cuidado. Mesmo na condenação, vocês vão ser expulsos daqui. Mas sabe aquele negócio meio do pai que é, cara, você até tá saindo de casa, mas você tá sem roupa, cara. Pelo menos toma uma roupa para você sair de casa. Toma umas malas. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. Não é ódio. Ele não está carregado em hipótese nenhuma de ódio, porque ele é 100% amor. Sendo 100% justo, ele profere a condenação. Vocês estão expulsos do jardim, mas olha a misericórdia tão grande. Leva essa roupa, pelo menos. Leva essa roupa. O cuidado que Deus tem. Não, mas se ele é cuidadoso, não deveria nem ter expulsado. Não, mas aí ele não seria justo. Verdade. E ele é justíssimo. Então, justo, ele deu a condenação, mas a misericórdia, a demonstração da misericórdia, o carinho, o cuidado é onde ele diz: leva a roupa. Eu fiz essa roupa para você. Vai. Leve. Vai. Isso é muito legal, né, cara? Tamanho cuidado que Deus tem com a humanidade. Tipo assim, se precisar ainda pode me chamar, que nós estamos juntos aí. Se precisar pode chamar. E a gente vai ver que é isso mesmo, cara. Se precisar pode chamar. Mas eu queria já mostrar alguns efeitos, porque no Gênesis a história é toda muito rápida. A gente falou isso nos primeiros episódios, né? A gente está aqui há milhares de anos antes de Cristo e a história se desenrola como um rocambole. Ela é toda muito rápida. Então, aí o que a gente precisa entender é, uma vez na Terra, ou uma vez fora do Jardim do Éden, quais são os frutos de Adão e Eva? E a gente sabe que Adão e Eva têm primeiro 2 filhos, Caim e Abel, e Caim matou Abel, e a partir daqui, né? E depois disso, eles têm 7. O terceiro filho, Abel já havia morrido, tá? A gente sabe que Caim é um maldoso, matou o irmão por pura inveja, ó o demônio penetrando de novo, por pura inveja, matou o próprio irmão, Deus o condenou, veementemente, profere uma condenação, e agora a gente precisa ver a maldade de Caim, o que a maldade de Caim vai produzir na sociedade. O que a maldade de Caim produz na sociedade? Porque Caim, na maldade dele, matou Abel, Deus o condenou, mas Caim não se reparou. Isso é um ponto muito importante, cara. Se a gente for para as condenações de Caim, lá no Gênesis 4, vamos olhar lá. Lá no Gênesis 4, a gente vai ver as condenações de Caim. Então está aqui, começo, primeiro versículo, Caim e Abel, as coisas seguem. Se alguém tiver curioso, né, como é que Adão e Eva, sendo homem e mulher, tiveram 3 filhos homens, e como é que 3 homens geraram a humanidade. Se alguém tiver curiosidade, tem um grilo aí. Ouça os nossos primeiros episódios, Gênesis 1 e 2, e a gente fala bem sobre isso. Vai no episódio 1. Curiosos, procurem lá, episódio 1 e 2. Aí a gente, além disso, ainda fala pra vocês se o Adão tinha ou não um umbigo. ainda fala sobre isso. Mas, tirando assuntos novelescos, fofocas de Big Brother, vamos falar aqui sobre exatamente a condenação de Caim e Abel. Condenação de Caim, desculpa. Caim aqui a gente vai ter, no versículo 10 do capítulo 4 de Gênesis, o Senhor falando para Caim. O Senhor disse-lhe: que fizestes, né? Porque ele havia matado o irmão. Sim. Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra.
Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai me matar. E o Senhor respondeu: e não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do jardim do Éden. Beleza, tá lá expulso. Tudo certo, o que a gente vai entender no versículo 17? Caim conheceu uma mulher anônima. Caim encontrou uma mulher, né, tiveram um filho. O primeiro filho deles se chama Enoque, que é exatamente o nome de uma cidade. Então nasceu o filho do Caim e ele pôs o mesmo nome na cidade. Versículo 18, aí que é importante. Caramba, por que Deus está preocupado em referenciar uma cidade? Cidades, para aquela época, são extensões de império. Certo. Pensa que naquela época, para trás, nós tínhamos os sumérios, nós tínhamos os acádios, nós tínhamos os assírios, os grandes reinos da terra. Esses primeiros grandes reinos da terra. E esses primeiros grandes reinos eram opressores. Os egípcios, eles eram opressores. Eles escravizavam os povos, eles extorquiam com impostos, eles roubavam as mulheres, exploravam as mulheres, prostituíam as mulheres. Eles consumiam todo o tesouro e viviam com extremo luxo. Assim era o império. Assim era a vida do imperador. E não à toa, todos esses imperadores falavam para o seu povo que eles eram deuses. Todos esses imperadores. Não à toa, se a gente pega os egípcios... Ou seja, era uma grande mentira, né? Pra falar e precisava eles... fazer essa mentira, porque essa mentira ajudava a suprimir a vontade do povo. Porque se aquele povo se rebelasse contra o imperador dizia: não, eu sou Deus. Não, um faraó falava isso. Você é louco? O faraó falava isso: eu sou Deus, ninguém pode me matar, eu sou invencível, porque eu sou um Deus. Ou ele dizia o seguinte: não, eu converso com Deus, então você não pode me matar porque eu falo com Deus. E aí eles faziam aquelas imensas torres, e o povo, em algum momento específico do ano, ia para umas festas. Esse imperador subia no alto da torre, na parte mais alta da torre tinha um espaço que não tinha nada, e ele dizia que nesse espaço é onde a divindade se encontrava com ele. E aí vão ter várias divindades por todos os tipos, por todas as civilizações pelo mundo. Vão ter civilizações que diziam que tinham relações sexuais com essas divindades. E aí seus filhos eram frutos dessa relação sexual do faraó, por exemplo, com essa divindade. E aí nascia um filho que também era uma divindade. É um semideus. Por exemplo. É, uma continuação da divindade, né? Ou não necessariamente um semideus. Então tinha de tudo. Então, essas civilizações usavam isso. E as cidades ou cidadelas, que eram chamadas, eram extensões desses impérios. Nossa. Elas eram extensões, porque o império está num local específico. A torre, o castelo do imperador, os castelos egípcios, e aí depois ao lado tinham as suas sepulturas, que eram as pirâmides, as esfinges e tudo mais. Mas você tinha outros locais que também eram governados com eles, e esses locais eram chamados de cidades. E a cidade era tão opressora como o império. Da mesma forma como Caim é opressor, representa o império e representa a influência demoníaca, da mesma forma, os filhos de Caim aqui são exemplos na sociedade de cidades que faziam o povo sofrer. Olha que interessante isso. Os filhos de Enoque, né, dessa cidade, olha quem são os filhos dele: Irade, Maviael, Matusael e Lameque. Esses são os filhos dele. Lameque, depois versículo 19, Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e a outra chamada Sela. A Ada deu à luz Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas entre os rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque, que é o tataraneto de Caim, disse às suas mulheres: Ada e Sela, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida eu matei um homem, por uma contusão eu matei um menino. Se Caim era vingado 7 vezes, eu vou ser vingado 77 vezes.
Ou seja, eu vou ser muito pior do que Caim. Então, se o meu avô era ruim, eu serei muito pior. Então, olha o que a descendência de Caim produziu. Olha o que a descendência dele produziu. Na Bíblia, e a referência desses homens antigos, na verdade, são referências muito maiores do que uma única pessoa. Se a gente pega, por exemplo, até anotei aqui, ó, na descendência de Caim, ó, Enoque, ela era essa cidade opressora. Irade significa, em hebraico, asno selvagem. Asno selvagem. Pode fazer uma referência a um povo muito violento e também um povo que dominava recursos naturais. Então, aquele povo dominava recursos naturais e não deixava que outros povos, por exemplo, consumissem a água ou plantassem, vivessem da colheita. Não conseguiam nada disso, porque esse povo dominava os recursos naturais. Olha um outro ponto. Maviael significa Deus destruído. Maviael significa Deus destruído. Ele vai falando aqui, galera, eu fico só de queixo caído, que tanto ensinamento. Matusael significa ganancioso, aquele que quer ter todos os bens. Olha como uma referência de uma sociedade opressora, né? Olha a referência. Lameque esbanja violência e vingança. Ô, louco. Então, uma sociedade opressora, ela é a base de violência. Só raiva, ira, parece. Só violência. Cuida do seu povo com violência, com ódio, com escravidão. Ela é gananciosa ao extremo. Ela quer ser a maior nação e a mais rica que existe. Ela destrói Deus. Tem que tirar Deus do caminho, porque Deus é ao contrário de tudo isso. E ela é sempre selvagem e ela domina os recursos da sobrevivência do ser humano, que são os recursos naturais. Agora é só a gente fazer um paralelo com a nossa vida atual. A gente já falou disso várias vezes, né? Para que você destrua o mundo, olhe para o mundo como a gente vive hoje. Olhe para as nações que nós temos hoje. Olha os caminhos que essas nações fizeram, e a gente vai falar disso em podcasts futuros, que essa aqui é a nossa sequência. Sim. Sobre o caminho que essas civilizações, que esses nossos povos, esses países fizeram nos últimos 200 anos. E a gente vai perceber o seguinte, que a primeira coisa que esses países fizeram foi destruírem Deus. Toda vez. Eles tiraram a importância de Deus. Deus não é mais importante na sua vida. O importante é o homem, né? O iluminismo, o homem no centro. A época do renascimento, vamos renascer. O que é renascer? Não, a gente vai sair dessa vida onde Deus controla tudo o que fazemos e direciona a nossa existência, e vamos renascer num momento sem Deus. Isso é o renascimento. E nesse momento sem Deus, eu tenho a iluminação, isso é o iluminismo, onde eu coloco o ser humano no centro. E agora Deus não é mais importante, o ser humano está no centro. O que eu fiz? Eu trouxe o filho de Caim, Maviael, para o meio dessa sociedade. Ele destruiu Deus. Uma vez que Deus não esteja mais no meu caminho, eu consigo fazer o que eu vou agir com a violência de Irade e vou controlar o meu povo e vou controlar todo o recurso de sobrevivência do meu povo. 100% do recurso. A água, a alimentação, a energia. Tudo, todos os recursos naturais vão passar por mim e eu vou controlar. Depois, eu introduzo Matusael nesse meu país. E Matusael vai me tornar ganancioso. E aí eu vou querer comprar e dominar todas as outras nações da terra. Eu quero ser o maior, o mais forte, o mais rico. E sendo o mais forte, o mais rico, eu compro a violência. Né? Existe aquele ditado que diz assim: se você quer a paz, se prepare para a guerra. Porque o quanto mais armado você tiver, menos vão te desafiar. Então se prepare para a guerra se você quiser a paz. Qual é o problema disso? Você trouxe Lameque para dentro da sua civilização. Então quando você introduz os filhos de Caim, que nada mais são do que referências de uma sociedade destrutiva,
este grupo, esse país, essa população, essa civilização, não só vai se autodestruir, como ela vai destruir tudo em volta. Todo mundo, tudo que tá ao seu Será redor. que essa é verdade? É tão verdade que a linhagem dela é uma linhagem que vem de Caim. E vem sempre falando desde o início, eu vou destruir, vou matar, vou quebrar, eu vou fazer 7 vezes, vou ser pior que o que... Cara, se você pega nos detalhes, e aí a gente pega aqui, né? Lameque, versículo 19 do capítulo 4. Lameque tomou 2 mulheres, chamado Ada e a outra Sela. E tanto a Ada e Sela, Ada significa adorno, Sela significa enfeite. Ou seja, mulheres objeto. Não, cara, são mulheres que são escravas, ou seja, é uma civilização que ela é escrava da vaidade e escrava da luxúria. Ou seja, o desejo carnal acima de tudo. Tudo que é tudo ao contrário, né? Já tá... Será que a nossa sociedade hoje é o desejo carnal acima de tudo? Será que a nossa sociedade hoje é gananciosa, é violenta, fica retirando Deus no meio dela? Imagina, né? Será que ela é selvagem? Não. Será que ela oprime, mata as pessoas de fome? Pra falar, esses dias... Mata de frio, mata de sede? Até esses dias uma Se a nossa pessoa sociedade é assim... falou isso. Até esses dias um cara falou assim pra mim, não, eu vivo pelo dinheiro. Sem dinheiro eu não sobrevivo. Aí eu fiquei pensando nessa frase, né? Aí eu falei, eu creio que é necessário ter o dinheiro para sobreviver, mas não se depender só dele, né? Eu creio que essa parte é o que você está dizendo agora, né? Cara, é a parte da ganância. Ganância. Então, na hora que você deixar esses sentimentos tomarem conta de você, da sua família, da sua casa, do seu bairro e do seu país e do mundo que você vive, o teu caminho é o caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Condenação, castigo, grande demais. É assim que vai ser o seu castigo. E não adianta se revoltar, como Lameque revoltou, dizendo, eu vou me vingar mais do que Caim revoltou. Vai lá. Quanto mais você se vingar, pior vai ser, cara. Isso aqui é uma corda no pescoço. Quando mais você puxa, mais ela aperta. Isso é o que vai acontecer. Olha os filhos de Ada e Sela, o Jabel e o Jubal. Jabel, pastores, controlam os rebanhos. Jubal, controle da cultura. Quase igual. Cara, controle da cultura, O nome, versículo 21, o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam as cítaras, instrumentos de sopro. Cara, a Bíblia está dando a guia de dominação de povos. Lá nos detalhes da raiva e da violência, controle a alimentação desse povo. Seja como Jabel. Controle a cultura, o que esse povo vai aprender, como ele vai se divertir, como ele acha que é livre. Deixa ele se e seja através como de um instrumento. Jubal. E aí o Tubaim, que não é, será que é Tubaína? Não, é Tubal-Caim. Tubal-Caim é o quê? Não é Tubaína não, gente, é Tubal-Caim. Tubal-Caim, pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. Qual é a referência? Armas. Tá aqui o guia da sociedade destrutiva. Olhe para a sociedade e veja. Peraí, vamos fazer o checklist do momento que a gente vive. O nosso mundo, será que o nosso mundo é um mundo violento e que domina os recursos naturais e pessoas passam fome, frio e sede? Será que o nosso mundo está tentando retirar Deus do meio dele? Será que o nosso mundo é ganancioso e só pensa em dinheiro e bens a todo momento? Será que o nosso mundo é vingativo e violento a ponto de controlar toda a parte de alimentação, controlar o que as pessoas pensam através das ideologias e da cultura? Só pensa em armas e, na verdade, vive pelo prazer da luxúria? Se você chegou até esse momento, galera, por favor, nos responda essa enquete. Pode seguir no Instagram, Direto da Arca, e também no nosso e-mail, direto da arca@gmail.com. Às vezes me perguntam, será que a gente vive o fim dos tempos? Sim. Olha, eu acho que a gente fez o bingo do Caim. Fazendo o bingo do Caim, vamos ver o que aconteceu, porque a história é um rocambole. Como a gente sabe que a história bíblica é um rocambole, é só a gente ver o que aconteceu e a gente já vai saber o que vai acontecer. Porque depois, assim, a descendência de Caim fez essa bagunça toda. Veio a descendência de Sete, que é o irmão dele. Pra não falar outra coisa, pode falar, vai dar fezes, né? Vai dar fezes, vai dar fezes. A bagunça toda. Depois a gente tem a descendência de Sete, que era o irmão de Caim. Deus foi lá e, versículo 25, Adão conheceu outra vez sua mulher e esta deu à luz um filho ao qual pôs o nome de Sete. Depois põe lá o cronômetro. Aí, pra gente ver, senão a gente tá perdido aqui, mano. Pensou? Se a gente não vê o cronômetro aqui, vamos 5 horas de podcast.
E olhe lá, pra mais. Cara, a descendência de Sete, já que Abel seria a descendência boa, né? Mas Caim matou Abel, então o lado bom acabou. Só ficou o lado ruim, que era o lado Só Caim. do péssimo, nossa. Então, Deus fez com que ali abençoasse Adão e Eva e nasceu mais um lado bom, né? É por isso Pelo assim, ó, menos, Deus né? vai o tempo inteiro Deu o corrigindo equilíbrio. a humanidade, né? Mandou Sete. Sete vai dizer, né? Versículo 4. Versículo 25, desculpa, 25. do capítulo 4. Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel. Foi isso que Adão disse. Que Caim matou. Sete também teve um filho chamado Enós, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Aqui, supostamente, é a linhagem boa. Por que supostamente? Porque a linhagem de Sete fez várias merdas também. Não desse tamanho que a de Caim fez. Efésios. Ah, Efésios. Isso. Não desse tamanho que a de Caim fez, mas fez muita. A ponto, cara, a ponto que a gente vai ver aqui o seguinte. A ponto que a gente vai ver assim, ó. Capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Nossa. Só que olha o versículo 8. Noé. Aí é a misericórdia, é a justiça e a misericórdia o tempo todo. Aqui é a justiça. Eu vou exterminar com tudo, não aguento mais. Spoiler, quando falarmos, tudo isso aqui é para depois falarmos das aparições de Maria. Isso. E a gente vai ver que as aparições de Maria em La Salette, ela vai dizer assim, em 1800 e pouquinho, vocês estão com o coração tão endurecidos, de tamanha maldade, que eu não consigo mais segurar o braço do meu filho. Vocês ferem o coração do meu filho dia e noite. Maria falou isso na aparição de La Salette em 1800 e pouquinho. Mas lá no Gênesis, já aconteceu coisa parecida. No versículo 6 do capítulo 6, o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. Olha que coisa. Estava sofrendo já de tanta... É tipo Jesus agora. Isso. E parece quando, logicamente... Aí às vezes perguntam, será que a gente está no fim dos tempos? Olha, eu acho que... a estamos sequência chegando, né? daqui, da primeira vez que aconteceu foi dilúvio. Só pra ter uma ideia. Antes disso, aqui para trás, tinha sido a expulsão do Éden. Então, agora vai vir o dilúvio. Então, Deus de infinita misericórdia, ó. Mas Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Já é o próximo versículo. Parece quando você é pai, você vai dar uma bronca no seu filho e dá aquele sorriso e fala, moleque. Mas a diferença desse pai é que ele dá a Dá uma chinelada e depois dá um abraço. Vem cá. Mas bem depois. Depois que você, recebeu a punição, 2, fez a reparação E e depois mandou água. você fez a recuperação. Vamos pois salvar todo mundo aí. Na punição ele mandou água. É o dilúvio, versículo 9 do capítulo 6, a gente tem toda a história de Noé, tá? E aí ele faz a reconstrução a partir de Noé. Noé é um homem que encontrou graça diante de Deus. Olha que maravilha, né? Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Mas lá em Lucas, o anjo falou para Maria que ela é cheia de graça. É o segundo que a gente ouve falar Olha de que graça. coisa, né? Se Noé foi o salvador do mundo, e porque Deus encontrou graça nele, imagina Maria, que é a cheia de graça. Porque Noé não é cheio, mas ele né? tem graça. Porque Deus encontrou graça alguma. Encontrou. Algo de especial tinha. Tinha. Imagina aí Maria, que é toda graça. Vamos às importâncias, né? Hoje a gente está cheio de dicas, né? Você viu? Tá, Cheio de dicas. Hoje a gente tá... Pelo que eu já vi, foi mais 6 aí, pelo menos. Já várias Só dicas. Toma, vai, receba. Várias dicas. E aí de vocês falar pra gente que não ouviram Dicas nosso para podcast, protestantes. São dicas para protestantes. Manda pro seu amigo A protestante. gente devia fazer um selinho, dicas de protestante. Dicas para protestantes. Vamos aqui. Depois a gente tem... Então, Deus faz a reconstrução no capítulo 6, e aí, enfim, ele recria todas as coisas. Olha que é interessante, né? Teve o dilúvio se recuperou, os filhos, Noé estava com seus filhos, né? Saiu da arca com seus filhos, que é o Sem, o Cã e o Jafé, e a gente vai ver o que aconteceu com eles. Lá no capítulo 10, já pós-dilúvio, no versículo 1, a gente vai mostrando como Deus vai criando
as civilizações a partir dos seus filhos, né? E foi recriando o povo escolhido. Aos pouquinhos. Eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Esses tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé, aí tem todos os filhos aqui. No versículo 5 vai dizer que de Jafé, saíram os povos dispersos nas ilhas das nações, e em seus diversos países, cada um sua língua e segundo suas famílias e nações. Então a parte, vamos dizer assim, do estrangeiro foi populada por Jafé. Depois a gente vai ter Cã, e a gente sabe que tem toda a linhagem de Cã, tem Nimrod, a gente falou de Sargão lá no primeiro e segundo episódio. Então a gente tem Cã aqui trabalhando nas terras de Canaã, né, cara? E depois a gente também tem toda a linhagem de Sem. Beleza, aqui tem toda a parte, então, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 32, a gente tem a construção, a montagem de todas as nações, né? O versículo 32 vai dizer assim: tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e nações. É deles que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. Muito bom. Olha que interessante, um negócio legal aqui. Vamos voltar aqui. No versículo 30 vai dizer assim: a terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, na direção de Cefar, até a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, né? Porque são os 3 filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Então esses são os filhos de Sem, que contou aqui no versículo antes do versículo 31, segundo suas famílias, suas línguas, em seus diversos países e nações. E sendo que eles estavam só no único lugar. Não estavam não. Não, como que não? Eles acabaram de sair do barco. É porque a história é rápida, é fast forward. Saíram e já saíram foram embora, já bloquearam, já foi crescendo. Aí, não, cara, a história corre, aqui anda milhares de anos, rápido. Tava na América lá. Não dá tempo, cara, não cabe. Na Oceania. O livro é muito pequeno. Quem foi lá pra Oceania e outros lugares são os filhos do Jafé. É assim que o povo hebreu explicou. A separação dos povos. Como é que eu cheguei lá perto nos nórdicos, que eles nem sabiam, né, que era norte ou não, mas chegaram lá, tá frio pra caramba e tinha gente morando. Peguei um barco, fui pra uma outra ilha e tinha gente morando. Então, a explicação de eu ter pessoas por todo o local do planeta conhecido naquele momento é que já os filhos de Jafé se espalharam pelo exterior, os filhos de Cã e os filhos de Sem se espalharam por ali mesmo. Tá. E dos filhos de Sem, só que assim, mesmo por ali, eles montaram famílias, línguas e nações e países. Tipo assim, você vai falar blá 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 blá, e o outro vai falar lé. Na verdade, como a história foi correndo, sim, os povos foram se separando e os idiomas foram se adaptando. À medida que o idioma vai se adaptando, na verdade, ele vai se transformando. E aí ele vira um outro idioma. Isso é só para mostrar como a história corre rápido. Tá bom. Em 3 versículos. Em 3 versículos tem fácil 1 milhar de ano aqui, cara. Fácil. Em 3 versículos aqui. Então a história é rápida. Um quarto, pelo menos. A história é rápida. E o que é legal, só que ela é tão rápida que ela, da mesma forma como ela expandiu em diferentes povos, parece que ela juntou de novo. Foi e voltou, um rocambole. Você viu que ele falou aqui, cara, que se espalhou em diferentes idiomas. Só que no capítulo 11 a gente tem a história de Torre de Babel. Sim. E a situação da Torre de Babel é que eles falavam um único idioma. Peraí, como é que nos versículos anteriores falavam vários idiomas e agora eles já estão falando um idioma só? Ou seja, a história foi pra frente e depois voltou. A história foi pra frente, algum povo daqui foi e dominou todos os outros e voltou a ter, como na época de Caim, ganancioso, retirou Deus, e aí como é uma única nação, começaram a falar um único idioma, controlaram os recursos naturais, então houve um império, se formou um império. Bom, se formou um império, precisa de um imperador. Mas aqui, no versículo 1 da Torre de Babel, capítulo 11, vai dizer assim: toda a terra tinha uma só língua. Opa, mas os versículos, 2 versículos atrás falava que tinha várias línguas, agora só tem uma. Por que agora só tem uma? Porque certamente espalhou. E voltaram. Não, alguma nação dessa foi e dominou todas, igual jogando War, e agora se tornaram uma nação única de novo. E o problema de se tornar uma nação única é que vai virar, para você dominar os outros povos, você vai inserir os pré-requisitos de Caim. Inserindo os pré-requisitos de Caim, você se torna uma nação demoníaca. Vamos lá. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Sanar uma planície onde se estabeleceram.
E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume no lugar de argamassa. Depois disseram: vamos, façamos para nós uma cidade, uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Tá vendo que não é os filhos de Deus? Filhos Dos dos homens. Já virou filhos dos homens, já virou filho de Caim. Aí já não andou mais Já com não Deus. tá- Sabe por quê? Porque já tinham destruído Deus. A partir do Essa momento que quiseram... civilização já havia destruído Deus. Tirado Deus de dentro dela, inserido outras divindades. Bezerro de ouro, adorado ao sol, tinham inserido outra divindade. Versículo Deuses do 6. vento e etc. Eis que são um só povo, disse ele, Deus, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Parece que é uma coisa boa. Não, é uma coisa ruim. É uma coisa ruim. O que vai vir na sequência das criações de Caim são sempre ruins. Das influências cainitas. Cainitas. Essa é a palavra. Vamos, versículo 7. Desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra e cessaram a construção da cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Deus desceu e quebrou o império. Falou, já era, Baal. Quebrou o império, cada um pra tua casa, essa bagunça do caramba, juntou todo mundo aqui. Sim. Puta, misericórdia. Fez a limpeza de novo, ele né? Ele foi e limpou outra vez. Não para de Ele já ficar... tinha limpado no Gênesis, depois ele limpou com Caim, depois ele limpou no dilúvio, agora ele limpou em Torre de Babel. Tá complicado. Só que agora ele já não destruiu mais o povo. Ele só espalhou, tirou aquele que estava oprimindo, que era a ovelha negra, estava estragando o povo, aquele imperador, e ele espalhou o povo pela terra. Segue o barco. Bora. Segue o jogo. Continua. Quando a gente tá... eu até anotei um negócio bem legal aqui. Spoiler também. Quem quiser saber, nós fizemos um estudo... Spoiler. Momento spoiler. Nós fizemos um estudo sobre da onde veio essa referência dessa história da Torre de Babel. Está lá, acho que no capítulo 2 do nosso episódio de Gênesis, que a gente vai falar de zigurates e os templos de Nabucodonosor Já tinha esquecido essa e seus parte grandes aí. jardins, não é verdade? Verdade. Seus grandes jardins. Vão lá, ouçam. Episódio 2. Ouçam, esse não tem no YouTube, ouçam, que vocês vão curtir. Não vamos falar agora, porque já falamos, mas é legal. Mas vai Se lá. quiser saber, essa história existiu, a torre mesmo, a referência da torre existiu. E, Verdade, cara, tem até achados arqueológicos. Foi lá atrás, mano. É isso aí, cara. 12 episódios atrás falamos disso. Mas o que é legal aqui, cara, a história avança. A história avança. Deus não desistiu da humanidade. Agora ele não destruiu todo mundo, porque ele já tinha reconstruído com Noé, né? Ele só deu essa limpeza aqui da Torre de Babel e a história seguiu. E realmente houve essa limpeza mesmo, né? Cada um vai para um lado, vamos resolver isso aqui. E mesmo, vamos supor, 15 pessoas falando a mesma língua não quiseram continuar a Torre de Babel. Como é que aconteceu O que aconteceu essa foi lenda? quando Deus Essa vai, lenda, essa história, da no forma caso. como a gente interpreta, quando Deus vai, ele destrói este império e esse povo, essa população deste império se divide em em muitos pequenos povoados. Porque, então, pelo fato de E começam a surgir até novas culturas. Porque como são pequenos povoados, vamos supor que 50, sei lá, vamos um chute alto, uns 10 mil pessoas falaram a mesma língua. Tipo, vamos continuar essa torre. Ou, tipo, eles desistiram totalmente? Não, a torre acabou. Acabou, já era. E essas 10 mil pessoas se espalharam. Foi 100 pessoas para cada lado. Já era. Só que essas pessoas, cada um em um lado, morando centenas, milhares de anos, já começaram a montar suas próprias culturas. Entendeu. A ponto de... Ixi, lá vem esses a ponto de... Da linhagem de Sem, né, que foi a linhagem de Sem aqui que a gente falou. Sim. Exatamente da linhagem de Sem, que era uma das linhagens de Sem. Ela fundou um local chamado Terra de Ur, que é o povo, são os caldeus. O povo da terra de Ur era um povo politeísta, tinha vários deuses. E Sem massagem. E o lugar era próspero. Sem massagem, vários deuses e Vários pronto. deuses.
E eles faziam uma coisa que muitos povos pelo planeta fazem até hoje bem menos, mas faziam, que era sacrifícios humanos. Meu Deus! Em prol da sua divindade, seja ela qual for. Essa é aquela história que estava... História não, nós estávamos comentando no início que eles matavam os primogênitos? Sim. Essa aí? Sim. Então, todo primeiro filho deveria ser sacrificado em prol daquela divindade, para que aquela divindade não se irasse, não se irritasse com eles, e a colheita fosse próspera. Porque se essa divindade que eles acreditavam, que não existia, obviamente, mas que eles acreditavam se irritasse, eles teriam seca, sofrimento, fome por anos. Assim era a cultura. E isso aconteceu com vários povos, tá? Não vários só com povos. eles. Vários povos. Você pega, por exemplo, se eu não estiver enganado, eu posso estar enganado com o nome do demônio, mas se eu não estiver enganado é Beelzebul. Se eu não estiver enganado. Depois só confirma aí. Mas tem um demônio que o significado do nome dele é Deus das Moscas. É, o Deus é bom. A gente já pesquisou isso no episódio 1 ou 2 também. Não tenho certeza. Mas é Deus das Moscas. Por que Deus das Moscas? Porque eles sacrificavam os humanos, largavam os humanos sacrificados lá no local ensanguentados, e o que acontecia? Juntava um monte de mosca. E aí eles falavam que, veja, é o Deus das moscas. Então... Ale pesquisa. Momento Ale pesquisa. Momento Google. Depois só valida pra gente. Não tenho certeza se é Beelzebul, talvez não seja. Eu tô lembrado de um outro nome mais famoso, mas mais bizarro, mais famoso. Depois o Ale vai pesquisando aqui pra gente. Então, esse ponto, essa terra de Ur dos caldeus, tinham esses muitos deuses, certo? E um homem chamado Abrão morava nessas terras. Qual o nome? Beelzebul. É Beelzebul mesmo? É Baal-Zebul. Aqui, eu não sei dessa linguagem. É Baal. É verdade. Baal-Zebul. É isso mesmo, aí. Exatamente esse. Então, tanto o próprio Jesus, depois a gente vai ter lá, vai criticar aqueles que celebram Baal-Zebul, ou Beelzebul, ou Deus Baal, também como se fala. Então, um ponto importante assim, esse homem chamado Abrão, que depois Deus vai trocar o nome dele para Abraão. Ficou até mais bonito. É porque Abrão significa pai. Abraão significa pai de todos. Ótimo, ficou mais bonito cara. Então, Abrão. Então, Abrão morava na terra de Ur dos caldeus. Abrão morava lá, tá? Então, a gente vai ter aqui no capítulo 12, e nós falamos muito sobre os patriarcas. Sim. Se eu não me engano, Gênesis, o episódio 3 e 4. A gente fala sobre os patriarcas e a gente conta detalhes da história. O que a gente tem que pegar aqui nas histórias de Abraão, como um todo, né? E e depois Abraão era descendente de Sem, de Noé, de Sete e de Adão. Então, essa é a sequência deles. A gente vai ter o seguinte, que de Abrão, Deus cria as 12 tribos de Israel. Tá? Mas vamos ver como... A gente tem uma parte muito legal aqui. Porque, deixa eu ver se a gente vai passar por isso agora ou se é depois. É depois. Olha, quando Deus se apresentou para Abrão, ele se apresenta para Abrão ali no capítulo 12, do versículo 1 em diante, né? Ele vai dizer assim: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e exaltarei o seu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Olha que interessante. Ele é um Deus que se apresenta. Ele é um Deus que se apresenta. Em todos os momentos que nós já lemos até agora, ele sempre se apresentou, para falar a verdade, né? Não teve um que ele, eu não sou, eu não vim. Porque é tão interessante que assim, nos versículos anteriores, se você pega o versículo 31, que vai falar do pai, que vai falar, desde o 27, né? Ele vai falar de Abrão como um todo, em nenhum momento fala de Deus, ó. Versículo 27, eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu, vai ter toda a história aqui, ó. Taré, seu pai, em Ur dos caldeus, sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Saraí, que depois Deus vai mudar o nome dela para Sara. Então, aqui, já logo em seguida, no início do capítulo 12, Deus, a gente tem assim, o Senhor disse a Abrão. Então, é um Deus que se apresenta, Abrão imediatamente começa a seguir este Deus, larga os outros deuses. E se dedica a um só. E se dedica a esse, só que ele não passa batido. Porque, veja, ele ainda não tem filho, mas depois, quando ele tiver o primeiro filho dele, que vai ser Isaac, o povo vai exigir que ele sacrifique o Isaac.
E aí a gente tem a história do sacrifício de Isaac. Até hoje eu pensava que Deus que falou pra ele. Mas foi Deus que falou pra ele. Tá. Só mas que o povo... mas que o já povo- era a crença cara, dele. porque olha que interessante, Boa. Porque quando Deus falou pra Abrão, vai sacrificar Isaac é grande já. Já tá com um cavalinho, né? Não, porque o Isaac carrega A ovelha. ele não carrega a ovelha, ele carrega a... Não, ovelha? Ele carrega a lenha. A ovelha Lenha. tá amarrada já. É verdade. Pra ele subir a montanha carregando a lenha, ele já é grandinho. Um monstrinho, né? É, cara, e segundo a tradição do local, teria que matar o primogênito bebê. Isso quer dizer que Abrão tinha segurado até aqui sem matar o filho. E Deus falou pra ele, vai lá e mata o filho. Mata seu filho Isaac. E em obediência, ou seja, isso que é importante, Abraão não obedeceu o povo em volta, que pedia para ele matar o filho, mas obedeceu a Deus, que pediu para ele matar o filho. E ele foi matar. E no final das contas, Deus ali mostra, diz, né, agora eu percebo a sua obediência. Né? Então assim, a gente vai ver no Gênesis capítulo 14, Abraão já se envolvendo em guerras. Olha que interessante, ó. Abrão ia se envolvendo em guerras, ó. No tempo de Anranfel, rei de Sanar, de Arioque, rei de Alassar, aqui estão todos os reis. Aconteceu que esses reis fizeram guerra em Bara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senade, rei de Adamá, a Semeber, rei de Sedoim, e ao rei de Bala, isto é, Segor. Todos esses se juntaram. Enfim, o pau comeu, e a gente sabe que no meio dessa guerra, eles sequestraram o sobrinho do Abrão, que é o Ló. Abrão foi atrás dos reis, matou, recuperou de todos eles, tomou o tesouro de todos eles, e para ir para essa guerra, Abrão juntou 300 homens próximos. Então, Abrão já estava muito próspero, né? Abrão estava muito próspero, tanto que ele e Ló tiveram que se separar. E só lembrando uma coisa que a gente tinha falado lá atrás também, no 3º e 4º episódio. Sodoma e Gomorra, não é que a gente fala, o rei de Sodoma e Gomorra. Não, são duas cidades. São duas cidades separadas. diferentes, só mas pra nesse lembrar momento ainda essas cidades não haviam sido destruídas, existiam. E só pra olha o tamanho do poder de Abrão. Abrão, capítulo 13, versículo 2. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Então ele foi ficando muito próspero. Tanto ele quanto Ló, ou seja, a riqueza de Abrão foi crescendo muito. No capítulo 16 de Gênesis nasce Ismael, e a gente sabe que é daqui a linhagem dos árabes, que muitos deles depois se tornaram muçulmanos. Então a linhagem dos árabes vem de Abrão, isso é importante, por isso que os muçulmanos também têm tamanha admiração por Abraão como um todo. Depois, no versículo 21, a gente vai ter o nascimento do Isaac. Versículo 21, a gente tem o nascimento do Isaac, que é o filho verdadeiro. Por quê? Porque Ismael é o filho de Abraão com a escrava. Depois, Abrão vai ter Isaac, que é o filho dele com a esposa. Só que Abrão e a esposa são velhos, que é o Sarai. Sarai é muito velha. É uma bênção de Deus. Então, Isaac é uma bênção de Deus. Enquanto a comunidade quer que Abrão mate Isaac, quando Deus pediu que Abrão fosse matar, ele foi matar o Isaac, com dor no coração, mas foi por obediência. E lá esse Deus se apresentou e disse que agora sim ele seria muito numeroso. O povo escolhido viria da descendência de Isaac. Por mais que o anjo encontrou com a mãe de Ismael, quando eles foram abandonados por Abraão, e disse, eu também vou cuidar de vocês. Que também foi no caso, também foi uma direção de Deus, né? Falou, vai lá, faz isso aí, ajuda eles, porque... Sem dúvida alguma. Só pra... O engraçado, lá veio com as minhas curiosidades. Pode falar. Se Abraão tinha que matar o primeiro primogênito, por que não matou o filho da escrava? Porque o filho da escrava não era o filho verdadeiro, não era o da esposa. Entendi, agora tá... Então, naquela época também não era dado como filho. Filho assim... era um filho bastardo, um filho dele. Naquela época, assim, pela tradição dos homens, o filho nascido no seu leito é seu filho. Certo. A criança nascida no seu leito é seu filho. Então, se você teve relações naquela época, a escrava, e esse filho nasceu no teu leito, ele é seu filho também. E é mesmo, como Ismael. Mas, para Deus, o filho da promessa é Isaac. Entendi. E não Ismael.
Beleza, segue a história e aqui é importante para a gente entender o poder de Deus nas nações. Nas nações. Porque entre os filhos de Isaac a gente tem Esaú e nós temos Jacó. De Esaú saiu uma outra nação, que é a nação de Edom, os Edomitas. E o irmão gêmeo dele é o Jacó. Não esqueçamos de Esaú, o peludinho. E Jacó que saiu segurando no calcanhar dele. Vem cá, você vai me levar. O primogênito foi Esaú, mas Esaú vendeu a primogenitura para o Jacó, em troca de um guisado. Lembra disso? Uma sopa. Uma loucura isso, cara. A troca de uma sopa. E Jacó acabou se tornando o primogênito. A gente tem ato da história, Jacó meio que enganando o pai, né? Vestindo a roupa do irmão. Pra falar a verdade, foi uma trairagem, né? Cara. Vai lá fazer o negócio lá e não, mas cara, mas assim, ajuda da mãe, mas Esaú já tinha vendido a primogenitura. Foi... E pela história, a gente viu o que Esaú fez, cara. Porque Esaú já havia se relacionado com as mulheres do estrangeiro. Isso é um ponto importante. Então, olha o que ia acontecer. Isaac ia dar a bênção para um filho que já havia se rendido ao que Deus tinha pedido para não ser feito. Tudo ao contrário. Isaac iria dar a bênção para um filho que já estava em pecado. Não estava nem para nada, para o português claro. Não estava nem aí para nada. Pegou a mina ali, que não podia pegar, e pronto. Pegou outra. E para você ver como nada valia para ele na tradição, olha para você ver como ele não dava a mínima, pouco se lixava. De hoje também, igualzinho. Né? Olha como ele pouco se lixava para a tradição, que ele vendeu a primogenitura. Vai lá, faz lá. Em troca de uma sopa. Não, pode fazer. Do tipo, mas o primogênito receberia mais riquezas, receberia mais terrenos. É do tipo assim, mano, o papai já tem tanto, mano, que esse pouco que vai vir pra mim já é um montão. Então, tipo, tô nem aí. Vai lá, faz. Descompromissado com o mundo. Já Jacó não. Jacó estava compromissado. Então, tinha potencial. Aí a gente tem a influência da mãe. Olha as referências, né? A influência da mãe que guia o caminho certo. Olha que interessante. É melhor a gente fazer isso porque vai dar bom. Vai dar bom. A mãe atuou na história do povo e mudou a história para um caminho melhor. Tipo como Maria. Quando a gente diz que Maria passa à frente. Maria tome os nossos rumos. Escolha pra gente. A referência aqui de Rebeca, a mãe de Jacó. Ela tinha uma visão já. Era a visão de mãe. Visão de mãe. Por isso que a gente vai falando que a Bíblia vai dando o testemunho de Maria também. E por isso também hoje em dia a visão da mãe nas nossas vidas, né? Isso é muito interessante. Muito bom, né? A história avança e a gente sabe que Jacó teve os 12 filhos, que formam as 12 tribos do Egito, que no final das contas metem o pé pelas mãos, tentam matar o irmão, que é o José. Acontece toda a história, eles se destroem sozinhos, e caem e no final das contas terminam escravos no Egito. Caramba, cara. Como assim? Aqui não parece uma condenação de Deus, né? Não parece, porque eles quase fizeram o que Caim fez. É como se fosse aquela frase que se faz aqui se paga. Quase isso. Porque, sabe, eles quase deram uma de Caim, né? Porque eles iam matar o irmão. Ia matar. E se acontecesse, ia acontecer todo o checklist de Caim com eles Caim aqui. Mesmo. Só que eles quase mataram, mas não mataram. Ficou no muro, não ficou não? Cara. E aí, em vez, pelo menos, vamos dizer que a pena foi menos grave. Poderia ser bem mais forte. Eles só viraram escravos no Egito por dezenas de anos. E estão lá, escravos no Egito. Mas esse Deus, da mesma forma como é justo, é misericordioso. E vamos lá no Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Nós estamos o quê? Na quinta destruição e restauração, né? Chegamos na quinta. E ainda estamos no segundo livro da Bíblia. Mas a gente chega lá. Persistência, não temos pressa. Vamos ver o que vai acontecer no capítulo 3 do Êxodo, versículo 1. Olha que interessante ali, ó. Moisés, lá já estamos no Egito, né? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça.
Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Versículo 3. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Olha que magnífico. Moisés não pediu Deus aqui, ele se apresentou de novo, igual em Abraão. De novo esse Deus se apresenta. Só que olha o tamanho da tradição em Moisés. Quando ele disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, ele lembrou tudo que ele aprendeu da mãe verdadeira dele, né? Que a gente sabe que foi a ama de leite, da verdadeira mãe dele, que ensinou a real tradição judaica para ele. Ele lembrou disso mesmo tendo e uma falou: da mãe verdadeira, perdão. Da mãe verdadeira. Ele disse: meu Deus, eu não posso olhar para esse Deus. Ele se joga no chão. Se ele não conhecesse a tradição, ele jamais faria isso. Então, judeu... Ainda me fez lembrar daquele soldado hebreu, que relou na arca, mano. Agora morreu. Me fez lembrar e morreu. Para você ver, né? O prudente, aqui Moisés prudente, quando Deus deu o alerta, ele já se jogou no chão e cobriu o rosto. O Senhor disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferrezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e eu vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Igualzinho o que aconteceu anteriormente. Lá na Torre de Babel, tinha uma opressão, Deus desceu e destruiu aquela opressão. Eu não quero meu povo escravo de ninguém. Aqui no Egito, eu não quero meu... Ok, vocês já pagaram a pena, tá bom, agora eu vou acabar com esse negócio. E vou libertar o meu povo. E ele liberta o povo. A gente vai ter a libertação do povo, acontecendo em Moisés. A gente tem toda a libertação no Êxodo capítulo 12, a gente tem toda a libertação do povo. Sabe o que é mais engraçado, tio Fábio? Pode falar. O mais engraçado é que Deus é tão generoso que sempre coloca um líder na frente deles, né? Ele nunca apareceu só: agora eu sou Deus, vocês vão vir comigo. Ele tem que colocar alguém que vai levar eles para algum lugar. No caso agora a Terra Prometida, no caso Noé que guiou todo mundo. Isso que é o mais engraçado, coloca uma pessoa a quem, tipo, você faz isso. Ele nunca se apresenta pra humanidade de uma vez. Sempre tem alguém que tá à frente, né? Ale, bonito isso que você falou. Entendeu? Eu tô achando muito interessante essas partes que estão aparecendo. Bonito e interessante, porque é o seguinte, até aqui, Deus escolhia um cara, né? Isso, sempre um líder à frente. Só que a partir daqui de Moisés, agora já não vai ser mais um. Vai ser 2. Não, ele vai espalhar. 3, 4, 5. Vão ser muitos, Olha aqui, Olha aqui, deixa eu ver aqui. A gente já vai falar disso lá no capítulo 18, como Deus espalha. Mas Deus, agora, em vez de um povo, ele cria uma instituição. Começa a nascer uma questão assim... Essa questão do povo escolhido, terra prometida, começa a nascer uma instituição, um templo, pessoas com funções específicas. Por exemplo, aqui no capítulo 12, a gente tem a libertação. Aqui na libertação, na hora que ele vai falar da libertação, Deus já coloca uma regra. Como é que essa regra vai acontecer? Né? A gente tem a instituição da Páscoa. Como é que essa regra vai acontecer? Como é que é exatamente essa libertação? Eu tenho aqui, eu até anotei o versículo 43. Versículo 43 aqui. Olha que interessante isso. Deus orientando Moisés para que ele orientasse o povo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela, mas nem o estrangeiro, nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhes quebrará osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa.
Se um estrangeiro habitando em tua casa quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo, e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhes. Naquele mesmo dia, o Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. Caramba, isso aqui não lembra muito a Eucaristia, tá? Né? É verdade? Todo aquele que não for batizado não vai comer da Eucaristia. Não. Mas se for batizado, está convidado Tá a ceia do convidado Senhor. Muito legal, né? Da hora. Olha como é que é, E né? sem- A pedagogia. Eu tô quase de cobrir também. E sem contar também que lá na frente, lá em Paulo, que a gente fala de circuncidados, esses negócios todos, já vem lá. Que Paulo vem vai dizer. daqui, só né? que- vem exatamente Vem daqui, daqui. só que lá depois de Jesus a circuncisão não é mais necessária. Já não é mais necessária. O que é necessário é o batismo. Batismo, mas ele precisou ser em uma determinada cidade ser circuncidado. Na verdade, circuncidou Barnabé. Então. Porque ele mesmo era circuncidado, já era, porque né? ele nasceu judeu, né? Paulo nasceu judeu. Mas ele circuncidou Barnabé para não dar treta. Vem cá, como resolver esse paralelo. Só para não dar treta. Mas Paulo vai dizer, né? O jugo da lei acabou. da lei acabou, já O que era. vale é o batismo É o a partir de agora. Mas isso que é bacana é o seguinte: institui a Eucaristia, Nasceu, já tá aqui dentro de nós agora. mostra como comer a Páscoa, e aqui vem um detalhe importante. No capítulo 13, no versículo 1, de 1 a 3, olha que interessante, ó. O Senhor disse a Moisés: Tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto o homem como o animal, ele será meu. Olha que interessante, cara. Moisés disse ao povo: Conservareis a memória desse dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair desse lugar. Não comereis pães sem fermento. Desculpa, quem me ligou aqui esta hora? Pois eu vejo isso. Opa. Olha que interessante, cara. O Senhor disse a Moisés: Tu me consagrarás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal. Sabe por quê? Depois da fuga do Egito, os israelitas que fugiram em busca da terra prometida, aqui a história meio que vai e volta, né? Aham. Eles tomaram contato com outras culturas. Lembra lá em Ur dos Caldeus, sim, que os primogênitos eram sacrificados? Sacrificados. Aqui certamente começaram a querer A pegar os mesma primogênitos coisa. de novo. O Senhor falou: primogênito é meu, ninguém toca. Igual aconteceu com Isaac, né? Primogênito é meu, ninguém toca. Que é a referência clara que assim, não se misture com os outros povos, porque se vocês se misturarem, esses outros povos ainda não estão preparados. Se vocês se misturarem com eles, vocês vão cair em pecado. Vão se sujar. Vocês estão sendo preparados, esses povos ainda não foram. Lá na frente serão, hoje não. Hoje não. Exatamente. Isso aqui é muito legal, cara, porque tem uma cultura de morte aqui envolvida. A história corre com o povo lá na Terra Prometida, agora que saiu do Egito, e a gente vai ver aqui que todas as próximas passagens de Êxodo Moisés é Deus orientando Moisés e Dando Arão, uma direção. e Moisés e Arão, eles vão educando o povo. É verídico a história que Moisés era meio Gago? Eu não falava Não direito, sei. tinha medo de falar. Não sei essa Por isso história. que chamaram... Não, de fato, ele não tinha... Na escolha de Arão, Isso. a gente vai ter exatamente que Deus escolhe Arão para falar, Pra falar. mais com o povo em frente Eu não em sei frente ao falar, templo. sou apenas uma criança. Em frente ao templo, sim. O que é legal aqui, Ale? Como é que vai avançando? Para a gente pensar nas civilizações, que esse é o nosso olhar. Isso. As tribos do Egito, as 12 tribos de Israel, chegaram na Terra Prometida depois que fugiram do Egito. Ok, eles chegaram lá. Só que começavam a acontecer conflitos dentro das próprias tribos. E esses conflitos precisavam ser resolvidos. Alguém tinha que resolver. Deus instituiu Moisés como um juiz. Então, e também instituiu Moisés e Arão para educar o povo. Então, esse povo que estava largado lá no Egito como escravo, agora precisou ser reeducado nas leis do Senhor. Coisa que eles não tinham. Coisas que eles não tinham, a ponto de, chegou um momento que ficou tão numeroso ser o juiz daquelas pessoas, que Moisés teve que dividir a tarefa com outros.
E Moisés ele criou outros cargos de juízes, ou nomeou outras pessoas. A gente tem até aqui, capítulo 18, versículo 23. Vamos olhar lá no capítulo 18, versículo 23. Sim, tá aqui. No capítulo 18, versículo 23, deixa eu só ver. Aqui, desculpa, capítulo 13. Moisés assentou-se para fazer justiça ao povo, que se conservou de pé diante dele, desde a manhã até tarde. O sogro de Moisés, vendo todo o trabalho a que ele se dava pelo povo, disse-lhe: que isso que fazes com o povo? Porque te sentas só no tribunal com toda essa gente que se conserva em torno de ti de manhã até a tarde? Versículo 15. É que, respondeu Moisés, o povo vem a mim para consultar Deus. Quando tem alguma questão, vem procurar-me para que eu julgue entre eles, fazendo-lhes saber as ordens de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés disse-lhe: não está certo o que fazes. Tu te esgotarás seguramente, assim como todo esse povo que está contigo, porque o fardo é pesado demais para ti e não poderás levá-lo sozinho. Escuta-me, vou dar-te um conselho, e que Deus esteja contigo. Tu serás o representante do povo junto de Deus, e levarás questões diante de Deus. Tu lhes ensinarás suas ordens e suas leis, e lhes mostrarás o caminho a seguir e como terão de comportar-se. Mas escolherás do meio de ti, do teu povo, homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados, e os porás à frente do povo como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezenas. Eles julgarão o povo todo o tempo. Levarão a ti as causas importantes, mas resolverão por si mesmos as causas de menor importância. Assim, aliviarão a tua carga, levando-a consigo. Se fizeres isso, e Deus o ordenar, poderás dar conta do trabalho e toda essa gente voltará em paz para suas habitações. Moisés ouviu o conselho. Olha que interessante. Cara, olha o tamanho que estava. Precisou vir alguém de fora. Não, mas olha a quantidade de gente que já estava sob o domínio de Moisés. Mas Moisés não era um imperador. Não. Ele não queria ser um opressor. Ele era um guia, praticamente. Mas ele, olha que interessante. Tudo que as pessoas iam perguntar para ele sobre: roubaram a minha codorna, derrubaram a minha tenda, e agora o que eu tenho que fazer? Aquele homem foi e pegou a minha mulher, e agora? Todas essas coisas que levavam para ele, Moisés jamais tomava decisão sozinho. Olha que interessante. Ele consultava a Deus, e aí o que Deus dizia para ele ser certo, ele dizia que era o certo. Então Moisés, ele julgava, ele era um juiz conforme as ordens de Deus, inclusive nas questões morais, inclusive nas questões de como viver em sociedade. Embora tinha muita gente, todas as decisões tinha Deus então presente em cada tipo de decisão. Neste povo, sim. Neste povo. E o povo prosperava, porque Deus estava em todas as decisões, inclusive de convivência. Hoje a gente ouve as pessoas falando assim: por que esse país, sei lá, é contra o aborto? Porque Deus é contra o aborto. Quem é Deus aqui para cuidar das nossas leis? O nosso país tem que ser laico. Não, cara. Nosso país não tem que ser laico. Nosso país tem que estar sob a orientação divina. Só que a orientação individual do povo estava tão complexa que olha o que Moisés fez. Ele criou uma hierarquia. Olha aqui a hierarquia que ele criou. Hierarquia de homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados. E aí ele montou uma hierarquia. Ele representa caras que cuidam de 1000 pessoas. Esses representam grupos de outras 100 pessoas, que abaixo desses, grupos de outras dezenas de pessoas. Ou seja, ele criou uma hierarquia de juízes. Ele criou uma instituição. E o que é interessante daqui para frente, ele criou uma instituição que julgava e orientava o comportamento desse povo. E nos próximos capítulos, cara, a gente vai ter a instituição dos 10 mandamentos, as partes de leis acerca dos altares, legislação criminal, direito de escravos, lei acerca de propriedade. Olha, ele teve que colocar, na verdade Deus o orientando, foi colocando todas as regras de convivência, leis morais e religiosas no capítulo 22, questões judiciais, o ano sabático. Olha que maravilha. E mais para frente a gente vai ver, inclusive a partir do versículo 25, que aí agora Deus vai orientar que precisa ser montado um tabernáculo, um templo, um local onde a arca da aliança, a presença de Deus estará lá viva. Então olha que interessante, Deus orientou
como a sociedade vai se organizar e ele orientou como ele será adorado. Não mudando sua linha de raciocínio, mas eu creio que tudo que a gente está falando, assim, creio não, tudo que nós estamos falando vai chegar no momento que vamos chegar no ponto de Maria, que é as aparições dela, e que a humanidade, você que está escutando isso, coloca na sua mente também, está perdida. Por quê? Porque deixou o olhar de Deus. Deixou de ser guiada por Deus. Deixou de ser guiada por Deus. O olhar que Deus tem por nós, através de toda a palavra, todo o evangelho escrito, tudo isso que está acontecendo hoje, porque alguns, ou, sei lá, na minha opinião, uma grande maioria se voltou contra Deus por causa das tentações do demônio. É por causa do pai da mentira. Olha, isso é tão verdade, Ale, porque essa história já aconteceu. Já aconteceu. Então, exatamente isso que nós estamos vivendo hoje, que é destruindo Deus da governança das nações, tirando Deus da orientação dos povos, foi exatamente o que aconteceu aqui. Porque no Êxodo, aí a gente tem capítulo 25, eles estão orientando agora como Deus vai ser adorado. Já tinham colocado as questões de regras. E os próximos livros do Pentateuco, que a gente chama, né? Levítico, Números, Deuteronômio, vão continuar orientando, dando a guia de como o povo deve viver e como o povo deve orientar a Deus. Esse povo foi vivendo relativamente bem, até que chegou uma hora que a inveja, a ganância foi entrando na sociedade. E eu tenho que aproveitar agora, Fagner, a gente tem um tempo aqui, eu sei, mas eu tenho que falar alguma coisa que agora também está no meu coração, cara. No último episódio, nós debatendo, galera, sobre os podcasts, nós comentamos sobre algo que me ficou Backstage. Que ficou encucado comigo, eu tenho que falar nesse podcast. Pode falar. Aproveitar que a gente tem estamos tendo muito cliques aí. Pessoas que estão aí do outro lado, pelo amor de Deus, deixem de ficar vendo a missa pela televisão, pelo rádio. Não deixem que o coração de vocês invadam pela mídia dizendo que você tem que assistir. A pandemia está rodando sim. Mas, poxa, você tem que comungar o corpo de Cristo, você tem que sentir o corpo de Cristo. Vá às missas. Quanto a Deus você realmente vai. Né? Vai lá, galera. Você não consegue comungar pela televisão. O copo de água em cima da televisão é pela sua fé. Eu concordo com isso. Lê, mas o bispo disse que a gente vai ter. Para de ficar vendo o bispo abençoando cachorro. Que palhaçada que é essa? Amém, glória a Deus. O bispo deu a bênção, o bispo de Curitiba deu a bênção com uma abóbora. Gente, pelo amor de Deus, abóbora, galera. Vai nas missas como um corpo de Cristo, vai se confessar. Entendeu? Tem um Deus maior aí que tá nos guiar, galera. Para com esse negócio de ficar, eu não posso sair de casa porque tem... Galera, vocês vão ficar presos até quando? E quando você diz isso, assim, será que isso não é uma forma de ir te afastando cada vez mais de Deus? Tá te afastando, é o que a mídia quer, é o que o povo quer. Que nós está falando o tempo todo para vocês. A população, sei lá, vamos colocar os impérios aí, sei lá, os governantes. Estão querendo nos afastar de Deus. Quer te afastar de Deus, é o que eles querem, quer você burro. Que você afastar de Deus. Afastar de Deus, você vai ficar... Para que eles te controlem e você fale uma só língua como falava em Babel. Você é um bobo da corte. Para de ser o bobo da corte. Vão para as missas, vão procurar a igreja, vão se confessar. É isso mesmo, é exatamente isso. Desculpa ter cortado, mas eu precisava ter falado assim, isso. Isso é tão importante que é assim, porque essa história já aconteceu. Se a gente seguir o que a gente está falando aqui, porque Moisés, Arão e seus juízes, porque depois da morte de Moisés, a continuidade com Arão, chegaram na Terra Prometida. A gente tem esse governo guiado por Deus, seja na forma de ser adorado, seja na forma das suas leis de convivência. Só que o Lúcifer vai invadir. Vai penetrando, vai entrando na sociedade. E aí no tempo dos juízes, chega uma determinada hora que acontece um fenômeno. Este povo começa a invejar as nações vizinhas. Começam a invejar. Certo. Vamos para 1 Samuel, capítulo 8. Lá em 1 Samuel, capítulo 8, olha o que acontece, né? Pensem que é o seguinte... Esse povo de Israel foi crescendo, foi se desenvolvendo, foram dominando as nações em volta, foi virando uma nação, um reino, da qual o rei é o próprio Deus. Era uma nação onde o rei era o próprio Deus. Então não tinha como sair. Eles já tinham o rei dos reis. Rei dos reis. E senhor. Nossa. Cara. Olha lá quando a gente vai em Samuel, vamos aqui em Samuel,
1 Samuel capítulo 8. Olha o que aconteceu no capítulo 8, versículo 1. Estamos no tempo dos juízes. Certo. O último desses juízes foi Samuel. Olha que interessante. Que era um homem justíssimo com todas as características dos juízes que nós lemos lá atrás, né? Sim. Homem íntegro, que não é corrupto, que adora a Deus. Isso é um ponto importante, ó. Tem temor. Tem temor. Capítulo 8, versículo 1 de 1 Samuel. Samuel, tendo envelhecido, estabeleceu seus filhos como juízes de Israel. Né? Deu continuidade. Só que olha o problema, no versículo 2. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e julgavam em Bersabeia. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram as suas pisadas, mas deixaram-se arrastar pela cobiça, recebendo presentes e violando o direito. Caramba, mas a gente tinha lido aqui, vou até voltar para lá, Êxodo capítulo 18, versículo 13, vamos lá, Êxodo capítulo 18, versículo 13. Qual deveria ser a característica do juiz, líder do povo? Porque o rei mesmo era o próprio Deus. Qual era a característica desse? Versículo 13, Êxodo capítulo quanto? 13, não, capítulo 18. Vamos lá, isso. Êxodo capítulo 18, versículo 13, olha aqui. Agora a gente vai ter versículo 21, que são os detalhes, né? Escolherás do meio do povo homens prudentes, tementes a Deus, íntegros, desinteressados. Vamos ver os filhos de Samuel. Vamos ver como é que eram os filhos de Samuel. Volta para lá. 1 Samuel capítulo 8, versículo 3. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram essas pisadas, mas deixaram-se arrastar pela cobiça e recebiam presentes violando o direito, ou seja, eram corruptos. No versículo 4, todos os anciãos de Israel vieram em grupo ter com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: estás velho e teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei que nos governe, como o tem todas as nações. Peraí, mas por que um rei? Versículo 6, essas palavras, dá-nos um rei que nos governe, desagradaram a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse-lhe: ouve a voz do povo em tudo o que te disseram. Não é a ti, Samuel, que eles estão rejeitando, mas é a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Fazem contigo como sempre o têm feito comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até o presente. Abandonam-me para servir a deuses estranhos. Atende-os agora, mas declara-lhes solenemente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinará sobre eles. Ou seja, fala para eles o que um rei faz com eles, o que um rei vai fazer com eles. Vai, explica para eles. Versículo 10. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que reclamava um rei. Versículo 11. Eis, disse ele, como vos há de tratar o vosso rei. Prestem atenção, vocês estão pedindo um rei? Ou como é que um rei vai te tratar? Receba. Ele tomará os vossos filhos para os seus carros e sua cavalaria, ou para correr diante do seu carro. Fará deles chefes de 1000 e chefes de 50. Os empregarás em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas de guerra e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará também o melhor dos vossos campos, de vossas vinhas e de vossos olivais, e os dará aos seus servos. Tomará também o dízimo de vossas semeaduras e de vossas vinhas para dar-os aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará também vossos servos e vossas servas, vossos melhores bois e vossos jumentos, para empregá-los no seu trabalho. Tomará ainda o dízimo dos vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. E no dia em que clamar ao Senhor por causa desse rei que vós mesmos escolhestes, o Senhor não vos ouvirá. Versículo 19. O povo recusou ouvir a voz de Samuel. Legal. Não, disseram eles, é preciso que tenhamos um rei. Queremos ser como todas as outras nações. Nosso rei nos julgará, marchará à nossa frente e será nosso chefe de guerra. Samuel ouviu todas as palavras do povo e referiu-as ao Senhor. E respondeu-lhe o Senhor: ouve-as, dá a eles um rei. Vai. Samuel disse aos israelitas: volte cada um para sua cidade, vocês vão ter o rei de vocês. Cara, Deus mostrou que este imperador
ele vai só explorar o povo. Você já tem o Rei dos Reis e Senhor. Ah, não, mas eu quero o que os outros povos querem. Sabe por que eu quero? Porque você está invejando. E sabe por que você está invejando a grama do vizinho? Porque o demônio penetrou na sua mente com a sua mentira. Como sempre o fez. Olha o que, você está achando que o povo vai marchar, que o rei vai marchar à sua frente, vai te julgar com sabedoria? Vai nada. Esse rei vai te explorar. Tá nem aí, só quer o seu bem material. Mas esse Deus é muito misericordioso. Você lá vem de novo. Não deixou o povo sozinho. Esse Deus falou, tá bom. Ele foi e escolheu o rei para o povo. Ele foi lá e escolheu Saul. Deus foi lá, pegou um homem justo, que era Saul, e colocou Saul para governar o povo. Só que Saul decidiu tomar decisões por conta própria. Deus orientava Saul, igual fez com todos os juízes até Samuel, desde Moisés até Samuel, mas Saul resolveu tomar decisão por conta própria. E além disso, Saul se engraçou com as mulheres dos vizinhos, que ele não deveria ter se engraçado. Tomou decisão por conta própria, Deus retirou ele do poder, colocou Davi. Davi fez um monte de coisa errada, mas era um homem penitente, pedia misericórdia a Deus o tempo todo, fez bastante coisa errada, mas como ele era um homem que reconhecia seus erros, pedia perdão a Deus, Deus o abençoou e seu reino continuou crescendo, maravilhosamente. Olha que interessante quando Davi morre. Ele sabia que errava, mas também pedia perdão no caso. Avança um pouquinho, vamos em 1 Reis capítulo 2, olha que lindo. Quando Davi foi morrer, ele foi deixar o seu filho no trono, que era Salomão. Olha o que Davi fala para Salomão, porque até então, Saul não viveu exatamente como Deus queria, não foi exatamente o rei que Deus queria. Deus tirou Saul e colocou Davi no lugar. Davi foi, vamos dizer assim, aos seus trancos e barrancos, conseguiu levar um grande homem, porque reconhecia suas fraquezas. Vamos dizer que Davi agia muito com o coração, mas pedia penitência a Deus e Deus o perdoava e seguia. Tanto é que na hora que Davi foi morrer e deixar para Salomão, olha o que aconteceu. Capítulo 2, versículo 1 de 1 Reis, tá? Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso e comporta-te como um homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus. Anda em seus caminhos. Observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo, serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes, e o Senhor cumprirá a promessa que me fez, isto é, que eu terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel, se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele com fidelidade, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Tu sabes tão bem como eu o que me fez Joabe, filho de Sárvia, como ele assassinou os 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter, derramando assim, em pleno tempo de paz, o sangue da terra e manchando com o sangue da guerra o cinto de seus rins e o calçado dos seus pés. Farás como julgares prudente e não deixarás que suas cãs desçam em paz à habitação dos mortos. Ele deu 2 recomendações. Recomendação 1, siga Deus em tudo. Como os juízes, como Moisés fazia, como Samuel fazia. Siga a orientação de Deus em tudo. E continue protegendo o povo. Sempre mantendo o povo na linha, né? Mas sempre a orientação de Deus. Aí a gente tem o que Salomão fez, né? No capítulo 3, a gente tem um encontro de Salomão com Deus. O encontro de Salomão com Deus, né? Salomão estava... agora já rei, Davi já havia morrido, capítulo 3, versículo 4, foi o rei Salomão a Gabaon para ali oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto, mais importante. Naquele altar Salomão ofereceu 1000 holocaustos. O Senhor apareceu-lhe em sonho em Gabaon durante a noite e disse-lhe: pede-me o que queres e eu te dê. Salomão disse: vós destes
com liberdade vossa graça ao vosso servo Davi, meu pai, porque ele andou em vossa presença com fidelidade, na justiça e retidão de seu coração para convosco. Em virtude dessa grande benevolência, deste-lhe um filho que hoje está sentado no seu trono, ou seja, eu. Sois vós, portanto, ó Senhor meu Deus, que fizestes reinar o vosso servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente e não sei como me conduzir. E, sem embargo, vosso servo se encontra no meio do vosso povo escolhido, um povo tão imenso, tão numeroso, que não se pode contar nem calcular. Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo tão numeroso? Que coisa, né? Ele pediu o conhecimento do bem e do mal. Aquilo que a serpente prometeu para Adão e Eva, que se comesse o fruto. Olha que coisa, né? Olha como é que é o demônio. Mais um pouquinho, né? Ó, o Senhor agradou-se desta oração. Na boa. O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão: pois que me fizeste esse pedido e não pedistes nem longa vida, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo e te dou um coração tão sábio e inteligente como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Dou-te além disso o que não me pedistes, riqueza e glória, de tal modo que não haverá quem te seja semelhante entre os reis durante toda a tua vida. E se andares em meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, como fez Davi teu pai, prolongarei a tua vida. Caramba, Deus não só deu a Salomão a maior sabedoria que existe, mas deu até o que ele não pediu. Deu riqueza, deu glória, mas deu o alerta. Você vai ter que andar nos mandamentos. Se der ruim, você vai ter que andar como seu pai andou. Cara, Salomão foi o maior rei que existiu em matéria de riquezas e posses. O maior que existiu. Assim, é tão gigante o que Salomão tem, tão gigante, que a gente tem aqui, se eu não me engano, no capítulo, aí vai ter toda a sequência de Salomão, e a gente sabe que ele usou a sabedoria muito mal, cara. Salomão, pra você ter ideia, chegou a catalogar animais, chegou a catalogar plantas, chegou a catalogar, contar riquezas. Ele foi o mais rico que já existiu, cara. O mais rico, ele usou a sabedoria dele para outras coisas. Se a gente for lá no capítulo 10, a gente vai entender um pouquinho de Salomão, né? Chega a ser bizarro, assim, as coisas que ele, as grandiosidades que ele fez, ó. No capítulo 7 do primeiro livro de Reis, versículo 1 diz assim, ó, sobre o palácio de Salomão. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Edificou primeiro a casa da floresta do Líbano, que tinha 100 côncavos de comprimento, 50 de largo e 30 de alto, repousando sobre 4 fileiras de coluna de cedro, com traves de cedro sobre a coluna. Forrou de cedro o teto dos quartos que se apoiavam nas colunas, e o número de 45, ou seja, 15 colunas por fileira. Ele fez pórtico de construção, ele fez um palácio gigantesco para eles, ó. Versículo 9. Todas essas construções eram feitas com pedras escolhidas, talhadas sob medidas e serrada tanto por dentro como por fora, desde os fundamentos até o alto das cornijas, inclusive o muro do grande pátio. Os fundamentos eram também feitos de pedras escolhidas de grande dimensão, pedras de 10 e de 8 côncavos. Por cima havia ainda pedras escolhidas talhadas sob medida. O muro que cercava o grande palácio tinha 3 ordens de pedras talhadas, ou seja, isso é só o palácio dele. Só o palácio. E assim, são coisas gigantes, assim, em matéria de riqueza. Se a gente for lá no capítulo 10, a gente vai entender um pouquinho mais. Olha aqui, ó. Capítulo 10, versículo 13. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, e pediu além dos presentes que ele mesmo lhe fez com real liberalidade. E a rainha retomou o caminho de volta para sua comitiva. Olha o versículo 14. O peso de ouro que era levado anualmente a Salomão era de 666 talentos, sem contar o que ele recebia dos vendedores ambulantes e do tráfico dos negociantes, dos reis da Arábia e de todos os governantes da terra. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro batido, empregando em cada um 600 ciclos de ouro, e 300 escudos menores de ouro batido, empregando em cada um 3 minas de ouro, e colocou-os no pavilhão daquela floresta do seu palácio. Caramba, ele fez 300 escudos de ouro para pôr no palácio dele. Mandou fazer também um grande trono de marfim,
revestido de ouro fino. O trono tinha 6 degraus. A parte superior do espaldar era arredondada. Havia de cada lado do assento 2 braços, juntos dos quais se achavam figuras de 2 leões. Havia outros 12 leões postos nos degraus, 6 de cada lado. Nunca se fez coisa semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, assim como todo o vasilhame do pavilhão da floresta do Líbano, que era o seu palácio. Não havia nada feito de prata, porque não se fazia caso algum dela no templo de Salomão. Ou seja, não tinha prata, ele só era de ouro, tudo dele era de ouro. O rei tinha no mar navios de Tarsis, que acompanhavam a frota de Hirã. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis trazia ouro, prata, marfins, macacos e pavões. O rei Salomão sobrepujou todos os reis da terra em riqueza e opulência. Todos buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que o Senhor lhe tinha dado. Todos os anos, cada um levava presentes, objetos de prata e ouro, vestes, armas, aromas, cavalos e burros. Contou Salomão os seus carros e cavaleiros, para a gente terminar o tamanho do reino. Havia 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu pelas cidades entrepostos os carros e por Jerusalém junto dele. Graças ao rei, tornou-se a prata em Jerusalém tão comum como as pedras e os cedros, tão numerosos como os sícomos que crescem nas planícies. Olha o tamanho da riqueza dele. Muito grande. Só que a troco dessa riqueza, Deus tinha falado para ele o seguinte: você tem que se manter reto. Olha o meu povo. Só que a ganância, vamos ao checklist do Caim, a ganância tomou conta de Salomão. E olha o que aconteceu. Capítulo 11, versículo 1. O rei Salomão, além das filhas do faraó, que já estava errado, ou seja, ele já tinha se misturado com egípcios, sim, e Deus tinha dito para não fazer isso, ele amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e iteias, pertencentes a nações das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações, arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe principescas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor seu Deus, como o de Davi seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, o abominável ídolo dos Amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor, não lhe foi inteiramente fiel como fora seu pai Davi. Por esse tempo, Salomão edificou no monte, que está ao oriente de Jerusalém, um lugar de culto a Camus, deus de Moabe, e a Melcol, abominação dos Amonitas. E o mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Salomão passou o rodo, mano, na mulherada de volta do local. Pegou tudo e todo mundo. Só que além de pegar todas as mulheres, cara, ele se meteu com a cultura dos povos estrangeiros. Teve que se envolver, não teve jeito. Tinha jeito, cara, porque Davi não se envolveu. E aí, cara, o que aconteceu? Não teve jeito que ele se envolveu com essas mulheradas todas, né? Ele abandonou Deus. Com tudo isso de filho, agora para resumir a sequência, ele se tornou exatamente como o checklist de Caim. Ele se tornou um cainita. Porque ele se deixou levar pela ganância. Olha o demônio aqui, ó, falando. Se deixou levar pela ganância. Se deixou levar pela violência. Foi tirando Deus verdadeiro da vida dele e inserindo outros deuses. Qual foi o resultado disso, cara? O resultado foi que assim que ele morreu, o reino dele, o reino de Israel, se esfacelou. Se esfacelou. E a verdade é que o reino de Israel nunca mais foi reconstruído. Beleza, tentaram reerguer, colocaram um templo no lugar, mas o povo de Israel nunca mais deixou de ser um povo nunca mais deixou de ser um povo escravo de alguém. Só muito recentemente, em 1960, o território de Israel foi restabelecido. 1950, década de 50, 60, o território de Israel foi restabelecido, cara. A gente está falando de algo que aconteceu há 3.000 anos. Olha o tamanho do castigo de Deus a partir de agora. Porque o reino de Salomão rapidamente se dividiu em dois. Judá e Israel. Deu tempo de feder o corpo. O reino do norte foi dominado pelos assírios no ano de 700 a.C. O reino do sul foi dominado pelos babilônios
no século de 500 a.C., século 6 a.C., século 4, desculpa, foi dominado pelos babilônios, e o templo, depois, em Nabucodonosor, o babilônico, ele terminou de destruir o templo, que só foi ser reconstruído no rei Herodes, no tempo de Jesus, 500 anos depois. Vixe Maria. E não sobrou nada. Não sobrou nada. Porque a nação israelita foi levada como escravo para a Síria, da Síria levado para a Babilônia junto com outros. Depois Nabucodonosor os devolveu, mas aí eles já eram uma nação errante. No tempo de Esdras, tentaram recuperar, escreveram a Bíblia e tudo mais. Mas o fato é, eles não se reergueram. Então Deus conduziu uma nação. E aí, vamos dizer, será que Deus mudou os planos? Não. Deus foi resgatar esse povo. Porque a pergunta é, mas Deus continuou resgatando. Qual vai ser a hora que Deus vai resgatar agora, depois dessa destruição? Olha a sequência. Depois que cai Salomão, a gente tem os assírios dominando o reino do norte, os babilônios o reino do sul. Depois a Grécia dominou todo mundo, em Alexandre o Grande. Depois os romanos dominaram os gregos e dominaram o restante do mundo conhecido. E agora Deus não tinha mais nenhum líder daquele povo sob a sua tutela. Aí, o que fez? Ou seja, a gente chegou naquele momento do vale absoluto. Do ápice. O povo completamente dependente dos romanos, né? Nesses 1000 anos de Salomão até os romanos, o povo israelita, os israelenses completamente dependentes dos romanos, escravos em tudo. Cara, Deus levanta a plenitude dos tempos e faz seu filho entrar pelo Império Romano. Porque Jesus nasce no tempo do Império Romano. Para quebrar mesmo de vez. Cara, ele nasce nas barbas do Império Romano. Por dentro, assim, no meio ali de Jerusalém, na Terra Prometida. Rasgando tudo. Ele entra rasgando o véu do templo. E o que é impressionante, Jesus fazendo a revolução que ele faz, quando Jesus está morrendo na cruz, a preocupação dele é restabelecer as 12 tribos. E ele faz isso através dos apóstolos. E o que é restabelecer as 12 tribos? É restabelecer uma instituição que ela vai governar o povo à luz de Deus, para a salvação, e não para a escravidão e destruição. Essa instituição, Paulo vai dizer que ele é a cabeça. E essa instituição dos 12 apóstolos, chamada igreja, é o corpo. Quando Jesus, mesmo indo para o céu, a cabeça e o corpo continuam ligados. No corpo é a igreja. O que a igreja ligar na terra, a cabeça desliga no céu. O que a igreja desligar na terra, o corpo desliga o corpo desligar na terra, que é a igreja, a cabeça desliga no céu. Este corpo e essa cabeça continuam juntos, por dentro do Império Romano. Os apóstolos são martirizados, mas a gente já contou aqui nos episódios de Atos dos Apóstolos, a gente viu como os apóstolos foram evangelizando pelo mundo romano. Criou coragem. E sabe o que aconteceu? Quando o mundo romano continuou caçando os cristãos, eles continuaram mais fortes, porque eles estavam guiados por Deus. Muitos. Da mesma forma como o povo de Israel, escravo no Egito, conseguiu se tornar essa nação gigantesca no tempo de Salomão, da mesma forma, os cristãos, agora tendo Cristo na cabeça e a igreja como guia, foram se desenvolvendo por dentro do Império Romano, como algo que cresce muito mais forte, porque as nações que não são guiadas por Deus, elas vão desaparecer. E aí, quando chegou o momento que a nação, que os romanos, eles perderam a força no seu crescimento, e eles desabaram, alguma coisa ficou no lugar. E esse alguma coisa chama-se Igreja Católica. Aí quando o Império Romano caiu, no século VI, o que sobrou foi a Igreja Católica, que foi o que sustentou o mundo todo por 1000 anos. Aí onde o couro começa a comer de volta, né? Sustentou o povo todo por 1000 anos. Só que 1000 anos depois, a gente começou a cair de novo. Mas isso é papo para outro podcast. Já ia dar o spoiler. Então, Deus, no episódio anterior, nós mostramos o demônio interferindo, se infiltrando nas nações. E agora a gente está mostrando como Deus vai guiando as suas nações de novo. O que a gente precisa é fazer com que o nosso país e que a nossa humanidade se volte para Deus. E entenda que, galera, tudo que vocês estão vendo, escutando aí na casa de vocês, cara,
É algo que não foi de agora. Tio Fagner era um grande estudioso. Cara, mano, quando esse cara estuda, com certeza ele foi lá conversar com o Noé de volta pra saber o que aconteceu chegando em Abraão e assim vai. Então, assim, que nem ele comentou da última vez. Nós somos até Jesus. Como ele falou da última vez, não é ele falando, são coisas escritas, são tudo que está escrito, está dito, está por registrado na tradição católica, interpretado pela igreja. Então, assim, levem a sério. Isso não é só simplesmente um podcast. E quando falarem para você que a igreja não tem direito, ela não deveria se intrometer nas leis dos povos, essa frase ela é demoníaca. Então, exatamente. Lá de Caim. Então, galera, assim, digo agora assim, nós não estamos perdendo nosso tempo aqui para passar para vocês todas as nossas dicas, o que nós aprendemos. Nós estamos ganhando muito. Porque de uma forma você vai ganhar também, tanto em conhecimento, quanto em tipo, fiz isso errado, acho que dá tempo de voltar. Você pode recuperar, o seu coração pode se voltar para Deus. Próximos episódios a gente vai falar então como é que a Igreja Católica sustentou a humanidade por 1000 anos. 1000 anos, né? Vamos falar disso. Porque a gente contou aqui pelo menos uns 6.000 anos de história fácil. Brincando. Agora, o próximo episódio a gente vai focar em 1000 anos, que são os 1000 anos da meiuca ali, na hora que o Império Romano aceita os cristãos com Constantino, e depois, mais pra frente, com o próximo imperador, coloca o catolicismo como a religião do Estado, mas a partir dali, como é que o Império Romano cai, fica só a Igreja Católica sozinha no meio da bagunça e ela sustenta a civilização, ela sustenta a civilização mundial por 1000 anos. E a gente vai falar sobre isso. E é isso aí. Fim de jogo. É nóis. Agradecemos aí quem está com a gente até agora. Deus abençoe vocês. Agradecemos a Funk Duck. Agora é FNDK, não é isso? FN... É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vambora. E taca... Agradecemos ao Rafinha que tá aqui hoje com a gente aí. Obrigado. Valeu, Rafinha. Tamo junto aí. Ao Alex, não se encontra aqui hoje. A todos vocês que nos acompanham. Mais de não sei quantos telespectadores, ouvintes e outras. Redor do mundo, né? Agora ao redor do mundo. E como é que fala muito obrigado em inglês aí, sei lá? Já pensou, cara? Como é que fala? Thank you very much. Thank you very much. E é isso aí. Então vambora. Vamos encerrar então. Terminar com a Ave Maria, como a gente sempre Ave Maria, fez. como sempre. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. A gente fica e permanece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique com Valeu, Deus, galera. galerinha. Até mais. Bora. Tchau, tchau.